Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Olá, meus queridos irmãos, estamos aqui para mais uma catequese e hoje nós queremos falar um pouco sobre algo que é bastante importante para nós como católicos, mas que infelizmente muitas pessoas, muitos fiéis, não estão atentos para isso. É aquilo que nós chamamos de sucessão apostólica. E por que eu quis falar sobre isso no dia de hoje? Porque hoje a igreja celebra Santo Irineu. Quem foi Santo Irineu? Vejam bem, Santo Irineu, ele nasceu em 130 e morreu em 203, ou seja, é um santo dos primeiros séculos do cristianismo. Santo Irineu, que foi martirizado, por isso hoje a cor vermelha na liturgia, ele era um bispo. Sendo bispo, ele foi ordenado, por São Policarpo, ou seja, era discípulo do bispo São Policarpo. E São Policarpo, por sua vez, era discípulo de São João Evangelista. E São João Evangelista, nós sabemos, discípulo de Jesus Cristo. Então, prestem bastante atenção. Isso aqui se trata de história. Não é doutrina, Não é doutrina, não é Bíblia, não é consultar livros de... Não. Nós estamos falando aqui de historicidade. Irineu, um homem concreto, existiu, foi discípulo de São Policarpo, Policarpo discípulo de João Evangelista e João Evangelista discípulo de Cristo. Se nós observarmos no Antigo Testamento, essa questão da sucessão sempre existiu. Por exemplo, eu fico um pouco confuso, Não sei se olho para a câmera, não sei se olho para a tela, mas o que importa é o que eu vou falar. Nós vamos lembrar aqui do profeta Elias. O profeta Elias, ao ser arrebatado, numa carruagem de fogo, como diz a palavra de Deus, ele deixou o seu manto cair e Eliseu pegou aquele manto para ele. Então aquilo foi uma passagem, ou seja, uma sucessão. Eliseu, ele deu continuidade à missão de Elias. Temos também Moisés, Moisés passando a sua função para Josué. Ou seja, Moisés não entra na terra prometida, mas Josué fica com a missão de conduzir o povo de Deus. Então essa questão da passagem de um para outro sempre existiu. E no cristianismo a mesma coisa. Eu vou dar um exemplo para vocês. Digamos que você que está me escutando agora, você construiu uma casa, certo? Só que você foi convidado para fazer algum trabalho, alguma missão no exterior. E iria passar lá 10 anos. Então, para a sua casa não ficar abandonada, você deixa alguém para tomar conta da casa. Quando você retorna, você quer encontrar a casa arrumada, governada. E claro, se aquela pessoa que você deixou para tomar conta morrer ou ficar doente, ela tem a missão de passar o seu cargo, claro, para outra pessoa, para que a casa não fique abandonada. O mesmo acontece com Jesus. Jesus fundou a sua igreja, mas ele sabia que iria voltar para o Pai. Então, para não deixar o seu povo sem pastor, para não deixar a sua igreja à toa, como nós dizemos, ele institui o sacerdócio. Ele deixa Pedro como chefe do grupo, mas também deixa os outros, que foram ordenados bispos na noite da Quinta-feira Santa. Então, aqueles homens, Jesus confia a missão de cuidar do rebanho. Só que Pedro, João, Tomé, Tiago, toda essa turma, eles tinham consciência de que não eram eternos, que eles tinham que passar essa missão para outras pessoas, porque eles iriam morrer.
E a igreja não poderia ficar sem pastor, não poderia ficar sem chefes para conduzir o rebanho. Então daí vem a sucessão apostólica. Então, olhando pelo lado dos bispos, como eu já falei, um exemplo, João Evangelista passa a missão para Policarpo. Policarpo passa para Irineu, dia de hoje, o santo de hoje. Irineu passa para outros bispos, até chegar nos bispos que nós temos hoje. Por exemplo, aqui na Bahia, nós temos na Arquidiocese de Salvador, Dom Murilo, Dom Estevão, Dom Hélio, né? Dom Marco Eugênio. Aqui na nossa Diocese de Cruz das Almas, temos Dom Antônio Tourinho. Estes homens, se nós fizermos um estudo, né, do passado, eles foram ordenados por um bispo, que foi ordenado por outro, até chegar nos apóstolos de Jesus, no início da igreja. A mesma coisa o Papa. Pedro passou sua missão para Lino, Lino para Cleto, Cleto para Clemente, até chegar, né, o Papa Francisco. Ou seja, nós tivemos aí Pio XII, João XXIII, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI, que está vivo ainda, né? E também o Papa Francisco. Então, isso é uma sucessão, é uma história. Se a gente for fazer uma pesquisa, vamos chegar lá no início da era cristã. Vamos chegar na Igreja dos Apóstolos. Por isso que a nossa fé, a nossa religião, ela se chama Igreja Católica, Apostólica e Romana. Por que católica? Católica significa universal, está no mundo inteiro. Por que apostólica? Porque vem dos apóstolos, tem origem nos apóstolos. E romana, porque a sua sede está em Roma. Se a sede da igreja estivesse em outro lugar, né, seria o nome daquele lugar, mas está em Roma. Nos Atos dos Apóstolos, nós vemos bem claro, Jesus aparece para Paulo, o apóstolo Paulo, e diz: eu quero que dês testemunho de mim em Roma. Foi da vontade de Deus que São Paulo fosse até Roma, e lá foi martirizado. Pedro, a mesma coisa. Os escritos da patrística podem observar, todos atestam que Pedro foi bispo de Roma e lá foi crucificado de cabeça para baixo, porque não quis se igualar a Jesus. Então, meus irmãos, a nossa fé não é uma brincadeira. Nossa fé não nasceu ontem. Essas bombas são as bombas de São Pedro, né? Que o pessoal está tocando ali na praça. Não sei se vocês estão escutando daí. Então, hoje, qualquer pessoa se intitula bispo, se intitula apóstolo, se intitula profeta e funda religião. Funda uma igreja, abre uma garagem, coloca 50 cadeiras de plástico, compra uma caixa de som, um microfone, uma Bíblia com zíper e pronto. Fundei uma comunidade, fundei uma igreja. Mas com que autoridade? Quem te confiou essa missão de fundar uma igreja? Porque a nossa fé tem uma sucessão apostólica. Nós temos uma raiz, nós temos uma origem. E essas seitas que aparecem da noite para o dia? Quem foi que... foi o Espírito Santo? Não foi. Porque o Espírito Santo ele não se contradiz. O Espírito Santo não é de confusão. Se fosse o Espírito Santo, eles pregariam a mesma doutrina de sempre, mas cada um prega o que eles querem. Uns guardam o sábado, outros guardam o domingo. Uns batizam criança, outros não batizam, né? Os anglicanos, os luteranos têm as imagens, a cruz, o sino, outros não têm imagem. É uma verdadeira Babilônia religiosa, uma Babel. Então, cuidado. A sua fé católica, se você que está me escutando é católico, a sua fé tem origem. A sua origem está lá em Jesus Cristo, que confiou a sua missão aos apóstolos. Meus queridos irmãos, o evangelho de hoje, ele é muito forte. Jesus diz assim: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Atenção! Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E ele ainda diz, naquele dia, ou seja, no juízo final, no último dia, muitos irão dizer: não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que fizemos milagres? Não foi em
teu nome, né, que expulsamos os demônios. E Jesus vai responder: eu não vos conheço. Minha gente, isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. As pessoas vão chegar diante de Jesus e vão dizer: Senhor, eu falei no teu nome, eu preguei o evangelho, fiz milagres, expulsei demônios, fiz profecias. E a resposta de Jesus é: não vos conheço, não sei quem são vocês. O que significa isso? Meus queridos, existem pessoas por aí pensando que estão fazendo a vontade de Deus e não estão. Pensando que estão seguindo Jesus porque carregam a Bíblia, porque traz o nome de cristão, mas não são de Cristo. Isso é muito sério. Você que faz parte da igreja de Deus, fundada por Ele, pode ter certeza, Ele te conhece. Você que foi batizado, você que foi crismado, fez a primeira comunhão, casou na igreja, foi ungido, Deus te conhece. Porque você faz parte do seu povo. Faz parte da família dele. Quando você morrer, eu morrer, ele vai dizer: ah, você da paróquia tal, que fazia parte de tal comunidade, foi batizado tal dia, né? Claro que para se salvar, não basta dizer que é católico, não. Estar dentro da igreja não quer dizer que está salvo. Para se salvar, é preciso cumprir o que Jesus manda. Obedecer ao evangelho, obedecer à igreja. Fazer caridade, fazer o bem, né? Se arrepender, se converter. Existem condições para ir para o céu. Mas você faz parte da família de Deus. Ele te conhece. Já outros grupos que existem por aí, pensando que estão fazendo parte da família de Deus, mas que não estão. Isso é muito grave. O problema é que tem muita gente querendo maquiar o evangelho, querendo colocar um evangelho adocicado, que vai se adequando a tudo. O evangelho não é doce. O evangelho, né, tem palavras duras. Olha o que Jesus vai responder: eu não vos conheço. Mas Jesus, eu fiz milagres. Eu profetizei, as profecias se realizaram. Quando fala assim, eu expulsava demônios, né? A gente liga a televisão, 1 hora da tarde, 2 horas, ou até de madrugada, tá lá o demônio, né? Os supostos demônios falando no microfone. Aí bota o microfone: sai, diabo, vai, diabo, obedeça, diabo, e sai, e vem. Chama o diabo e manda o diabo embora. Chama o diabo e manda o diabo embora. Nós expulsamos demônios, Jesus. Não vos conheço. Jesus sabe quem é seu povo. Jesus sabe quem são os seus fiéis. Jesus sabe quem é sua igreja. Eu só não vou bater, eu ia bater na mesa aqui com força, mas ia derrubar o celular. Jesus sabe quem é a sua família. É aquela que vem dos apóstolos. Vou dar mais um exemplo. Eu fui ordenado para ser sacerdote. Fui ordenado sacerdote no dia 27 de maio do ano passado, 2017. Vejam bem. No dia 26, véspera da minha ordenação, eu já tinha comprado a túnica, a estola, o símbolo, a casula, o cálice, a patena, as alfaias, o missal, tudo. Eu já tinha tudo que um padre precisa ter. Tudo. Mas eu não podia celebrar nenhuma missa. Eu não poderia governar nenhuma paróquia. Depois, no dia 27, quando aqueles bispos e aqueles presbíteros colocaram a mão nessa cabeça aqui e ungiram essas mãos com óleo, minutos depois, se eu quisesse celebrar a minha primeira missa, eu poderia celebrar e iria acontecer o milagre do corpo e do sangue de Jesus. Imagine.
na véspera, eu já sabia rezar a missa. Eu já tinha toda a roupa. Mas eu não poderia rezar. Porque essa função de presbítero, a função de episcopo, a função não é a pessoa que se dá. Ela recebe da igreja. A igreja me confiou. Os bispos me confiaram essa missão. Dom Murilo, claro, que foi o que me ordenou, né? O celebrante. Mas aqueles que estavam também ao seu lado concelebrando, estavam ali presenciando o momento. Todos os sacerdotes, mais de 80 que estavam ali naquele dia, todos passaram por mim e pelos outros que eram ordenados juntos comigo, colocando a mão. Aquele gesto de sucessão. E agora eu sou sacerdote, porque a igreja me confiou. Não fui eu que dormi e acordei. Ah, não, tive um sonho. Jesus me disse que eu era padre. Não, isso é maluquice. Aí você liga aí a TV. Apóstolo não sei quem. Bispo, não sei, tem até bispa. Bispa, apóstola, só se for da diocese do inferno. Porque não receberam da igreja de Cristo essa missão. Repito, podem fazer milagres, podem expulsar demônio, podem profetizar. Jesus vai dizer, não vos conheço, porque vocês não faziam parte da minha família. Então, tenha cuidado, meu irmão. Tenha cuidado, minha irmã. Se você quer ter certeza, eu não acredito nisso que o padre Gabriel fala. Não, você não é obrigado a acreditar no que eu digo. Mas eu convido você a estudar. Deixa eu ver, pronto. Está aqui do meu lado. Peguei aqui agora. Esse livro aqui. Tá vendo? História Eclesiástica. Eusébio de Cesareia. Isso aqui é uma coleção chamada patrística, ou seja, os primeiros escritos do cristianismo, os primeiros padres da igreja, os chamados padres, São Gregório Nazianzeno, né? São Justino, Eusébio de Cesareia, Santo Irineu, ou seja, homens que tiveram a missão de escrever a história da igreja, a doutrina da igreja. Se você pega essa coleção e lê, você vai ver toda a história da fé católica. Se você pega a Didaqué, chamado Primeiro Catecismo, foi escrito no mesmo tempo dos Evangelhos, você vai ver lá a celebração de uma missa. Você não vai ver um culto protestante, você vai ver a celebração de uma missa. Se você vai em Roma, nas catacumbas de Roma, onde os cristãos perseguidos se escondiam, você vai ver lá o altar onde a missa era celebrada. Você vai ver pinturas de Nossa Senhora, de Jesus, dos santos. Você vai ver a história da igreja é comprovada. Aí, claro, né? Quem não faz parte da fé católica fica dando desculpa. Ah, porque a igreja se corrompeu. Ah, porque Lutero precisou fazer a reforma. Ah, porque a igreja de Cristo existiu no início, depois sumiu e agora voltou, reapareceu, né? Então quer dizer que o Espírito Santo cochilou, né? Jesus fundou sua igreja, até o século II, século III existiu a igreja de Cristo. Depois o Espírito Santo foi tirar um cochilo. Quando foi em 1500, ele acordou e disse: ó, Lutero, cheguei, vamos organizar aqui a igreja. Palhaçada do demônio. Se a igreja católica não é a igreja de Cristo, Jesus Cristo não passa de um mentiroso. Porque ele disse, o último versículo do Evangelho de São Mateus. Misericórdia, essas bombas hoje estão. Último versículo do Evangelho de São Mateus. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Eis que estarei convosco todos os dias. Jesus não abandona a sua igreja. Jesus fundou a igreja sob Pedro. A igreja passou pelo século I, século II, século III, século IV, até chegar agora no século XXI. A igreja permanece viva e atuante. Claro, enfrentando 1001 tribulações, como sempre enfrentou. E agora de um modo mais dramático, né? Porque antigamente a igreja enfrentava o perigo de fora. Os inimigos vinham de fora. E agora os inimigos estão dentro. Com falsas teologias, falsos ensinamentos, doutrinas que não são de Cristo.
Mas vamos para frente. Cristo prometeu que estaria com a igreja até o fim. Ele não pode ser infiel à sua promessa. Nós somos infiéis. Eu sou infiel, você que me escuta é infiel. Cometemos pecados em cima de pecados, mas Cristo é fiel. É fiel por todo sempre. A sua promessa não se abala. Céus e terras passarão, mas a tua palavra não passará. Né? Então, Cristo prometeu estar com a igreja. E a sucessão apostólica é a garantia. Se essa sucessão foi quebrada, ou seja, aquele que se separou se torna um herege ou um cismático, mas não faz parte da igreja de Deus. Ou seja, quebrou a comunhão. Foi isso que eu queria dizer para vocês hoje. Né? Agradeço aos que assistiram a catequese. Depois, com certeza, ela vai parar no YouTube, mas permaneça firme na sua fé. Você que chegou já no meio, no final, eu vou deixar ela aí para você assistir na íntegra, né? Para você entender tudo que eu quis falar aqui no dia de hoje. Ao terminar essa catequese, eu convido você a pegar a Bíblia ou até mesmo no celular. Pegue seu celular e coloque assim, liturgia diária, e leia o Evangelho de hoje, quinta-feira. Leia o Evangelho de hoje e você vai entender a catequese que eu fiz aqui. E recomendo, né, Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica e todos os livros da patrística. Tem outros livros aqui de História da Igreja. Né? Nós temos Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental. Um livro também muito bom, você pode adquirir. Deixa eu ver aqui outro. Esse aqui é maravilhoso. Do Frei Francisco Battistini, Ensino Essencial de Jesus e Sua Igreja. Eu não sei se ainda se encontra, porque eu acho que a gráfica não é conhecida. Gráfica JB, né? Foi de 2015, mas talvez você encontre no sebo, não sei. Ensino Essencial de Jesus e Sua Igreja. Deixa eu ver outro aqui. Pronto. Peregrinação de Etéria, Liturgia e Catequese em Jerusalém no século IV. Ou seja, Etéria, uma mulher muito rica que foi fazer uma peregrinação em Jerusalém e ela foi anotando, né, numa espécie de diário, toda a liturgia que ela viu, né, lá na Terra Santa. Então você vai ver também aqui os sinais da catolicidade da igreja primitiva. E outros livros também que estão aqui espalhados, eu não vou procurar agora, não é essa a minha intenção apresentar livros, mas guarde a fé no coração. Não deixe que nada lhe abale. Nada. Seja católico eternamente. Esse vídeo eu vou tentar colocar no meu canal, no YouTube, mas também tem um canal chamado Família Católica. Né? Eles colocam todos os meus vídeos. Eu não sei nem quem é, mas eles pegam e colocam lá, não tem problema algum, né? Está ajudando a evangelizar. Então você pode ir ou no Família Católica ou no meu canal no YouTube, eu vou tentar colocar também esse vídeo. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser.